Boa noite, telespectadores. Estamos aqui com o Dr. Fernando Krebs, promotor de justiça. Você que nos acompanhou a terça-feira passada e estava ansioso para a continuação dessa entrevista. Vamos continuá-la. Boa noite, Douglas. Boa noite, telespectadores. Dr. Fernando Krebs, como o senhor avalia os embates travados entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e os membros do Ministério Público Federal? Como lamentáveis, né? E com certeza não é a postura correta de um juiz, né? De um magistrado, de um ministro do Supremo. O ministro Gilmar Mendes, ele vem do Ministério Público Federal, ele é egresso dele. Depois ele virou advogado-geral da União na época do governo Fernando Henrique Cardoso, foi por ele escolhido ministro do Supremo. Num primeiro momento da sua história no Supremo, ele enfrenta muito o Ministério Público para, num segundo momento, no julgamento do Mensalão, mudar de atitude até elogiar a instituição. E agora, a sabor do vento, né, e dos seus interesses, ele passa a criticar novamente a Lava Jato, o juiz Moro, né, até porque ele está servindo a outros interesses aí que nós sabemos muito bem quais são, né, e ele revelou isso de forma muito clara no julgamento tenebroso, né, de triste memória, que enxovalhou a justiça brasileira do TCE, do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele absolveu a chapa Dilma Temer, né, de abuso do poder econômico durante as eleições de 2014, de forma vergonhosa, apesar de todas as provas do processo apontarem em sentido contrário. Existe uma frase consagrada que diz: democracia não é ditadura da maioria. A minoria tem que ter espaço para ser a maioria de amanhã. Como a reforma política deve criar um novo mapa de representatividade política no Brasil? Alguns são contra o voto distrital puro. Eu sou a favor. Não é? Nós não podemos sustentar democracia nenhuma com mais de 30 partidos no Brasil. São 28 na Câmara dos Deputados. A maioria desses partidos não representam nada, nem ninguém, nem coisa alguma. São partidos de aluguel que a Lava Jato tem demonstrado que estão à venda. Não representam ideologia, não representam segmentos sociais, não representam nada. E nós precisamos, para ter o financiamento público exclusivo de campanha, que a meu juízo é a alternativa para se evitar o uso e abuso do poder econômico nas eleições, e a eleição de 7 em cada 10 deputados federais, financiados por apenas 10 empresas no Brasil. O que gera uma enorme distorção na representação política. Nós precisamos de uma reforma política que reduza o número de candidatos e de partidos e, consequentemente, de recursos gastos na eleição. E nada melhor do que o sistema distrital puro, porque ao invés de nós termos 600 candidatos a vereador em Goiânia, nós teríamos um candidato a vereador por cada partido nos 35 distritos da capital. Nós teríamos, ao invés de 200 candidatos a deputado federal, nós teríamos um número bem menor, né, já que só temos 17 vagas. E, consequentemente, teríamos um maior controle sobre o eleito, poderíamos adotar o sistema existente nos Estados Unidos de cassação do mandato do parlamentar pela população a partir de 10% dos eleitores que façam esse pedido de impeachment, entre aspas, de um parlamentar, de um deputado federal. E, portanto, amarrar melhor a representação política à sociedade e empoderar a sociedade frente aos partidos e aos políticos. Porque da forma como é hoje, cada político, cada candidato é candidato de si mesmo. E ele briga com os candidatos do próprio partido. É como se nós tivéssemos, ao invés de brigas de equipes numa gincana, nós temos, na verdade, um por si e Deus por todos. E no mundo do Deus dará, o resultado é esse que nós estamos vendo. Nós temos hoje o pior congresso da nossa história. Ele nem sempre foi tão ruim quanto este. Na época que o Aldo Arantes era deputado federal, o congresso não era tão ruim quanto é hoje. Ele vem caindo, não é, de forma assustadora. Né, a sua representatividade, a sua qualidade. Aqueles parlamentares votando durante o impeachment da Dilma por conta do pai, da mãe ou da família, aquilo é ridículo. É absolutamente ridículo. A Câmara de Vereadores de Goiânia é bem melhor na sua representação do que a Câmara dos Deputados. E deveria ser o oposto. Certa vez, alguns conhecidos me falaram, né, que eu tinha um perfil para ser candidato. Aí eu fui consultar pessoas especialistas e até alguns presidentes de partido, né? Quanto à parte financeira, porque eu sou comerciante, então a conta
a conta financeira é muito importante para mim num projeto. E me falaram, você vai gastar de 5 a 10 milhões numa campanha de deputado federal. Então, aonde um candidato gasta isso e qual que é o retorno que ele espera? Legal e lícito nenhum. Né? Porque isso bem demonstra o poderio econômico mandando nas eleições e elegendo seus representantes. E isso gera uma distorção na representação enorme, e isso precisa acabar. O grande problema é como esse Congresso que foi eleito com isso vai mudar estas regras que os beneficiam. Então, para pagar uma campanha milionária de 5, 10 milhões de reais, nós precisamos sangrar muitas empresas como a Petrobras, né, para poder pagar isso tudo. Né? E para evitar isso, reduzir os níveis de corrupção, não acabar com ele, nós precisamos mudar o sistema político. Nós temos que eleger de forma barata os nossos representantes. Mas nós temos um ponto positivo nesse quadro todo, que é a internet. Hoje, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, eles podem minimizar isto, porque as pessoas estão fartas de assistirem campanhas de televisão, caras, milionárias e que não dizem nada, onde um discurso é igual ao outro, não é? E não tocam naquilo que é efetivamente importante. Então, os candidatos podem se apresentar de forma muito mais barata, né, gravando no próprio smartphone, né, a sua mensagem em pílulas e mandar para os seus amigos, para os grupos de WhatsApp, tornando a campanha muito mais barata e fazendo algo semelhante ao que ocorreu no norte da África, onde várias ditaduras ou caíram, estremeceram em razão da internet. A internet permite este empoderamento da cidadania, não é, em relação aos governantes. Mas veja bem a incoerência, doutor Fernando Krebs. Ao mesmo tempo que essa ferramenta internet é maravilhosa, ela é hoje, dentro da legislação, muito amarrada. Você não pode, por exemplo, fazer campanhas pagas. Mesmo que elas são pagas, você vai gastar muito menos no posicionamento desse material político e até ecologicamente mais correto. Então, existe também aí uma falta de uma legislação e talvez são esses parlamentares aí à moda antiga que estão segurando essa legislação, não sei. Tinha parlamentares aí que queriam até proibir a internet, punir com pena de prisão quem criticasse políticos. Nós temos essas ideias medievais, né, que transitam num Congresso que é igualmente medieval. Né? É claro que nós precisamos de campanhas eleitorais mais longas e não mais curtas, porque as mais curtas só beneficiam aqueles que já são políticos e que tem um vereador, tem aí 12 assessores, um deputado estadual 25, um federal 25, um senador 50, isso dentro do gabinete, fora as cotas de mesa. Né? De tal maneira que em Goiás nós temos um deputado estadual, foi ele que me disse isso, né? Que ele tem 100 assessores. Né? Isso é um exército de gente, né? Quer dizer, e o povo, né, o telespectador é que paga essa farra com tributos, ao passo que na Suécia, né, os parlamentares não têm nenhum assessor. E que o deputado federal, na época que o Aldo Arantes era deputado, um parlamentar tinha 3 assessores. Hoje ele tem uma estrutura mastodôntica. Para quê? Para se perpetuar no poder. Não é para o bem do país. Então, nós precisamos acabar com esses privilégios dos parlamentares, que torram dinheiro em verba indenizatória, de gabinete, etc., e nós também temos um outro problema, que são os cargos de confiança. O Brasil gasta, e o telespectador precisa saber disso, por ano, cerca de 20 bilhões de reais, segundo o site Congresso em Foco, em todas as esferas de poder no Brasil, só com cargos comissionados, gente que ingressou no serviço público sem concurso público. Isto sem falar os terceirizados e as OS que estão na moda, né? E que permitem aos parlamentares indicar também pessoas para serem contratadas por estas organizações sociais. Isso tudo prostitui a campanha eleitoral e faz com que o eleito esteja comprometido não com o eleitor, mas com o poder econômico que o elegeu. Doutor Fernando Krebs, como o senhor enxerga a possibilidade do ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, de vir candidato a presidente? É o alento diante desse quadro desesperador, né? Eu fiquei muito feliz com essa possibilidade, até porque eu sabia que ele resistia muito a ela, até porque disseram que ele seria candidato logo depois do mensalão. Passou o mensalão, não foi candidato, etc. A Dilma foi eleita, etc.
E agora, eu acho que ele não só pode, como ele deve ser candidato, porque o Brasil precisa de gente séria e honesta, candidatas aos cargos eletivos. Chega de bandidos nós temos muito. Nós precisamos tirar os bandidos e colocar gente, né, que possa até não ser assim um primor, mas que pelo menos não seja quadrilheiro, integrando o crime organizado, não tenha, esteja sendo processado, investigado por corrupção, por crimes, etc. E nós precisamos, aí o telespectador precisa compreender, renovar, mudar o quadro político. E gente que nunca foi candidata a nada tem que ser candidato. Não é? Tem que ser candidato desde que não tenha antecedentes criminais, né? Para renovar este quadro. Diante desse escopo, doutor Fernando Krebs, o senhor pensa em se candidatar? Os membros do Ministério Público são proibidos de serem candidatos a cargos eletivos, salvo aqueles que ingressaram antes de 88, o que não é o meu caso. Nem depois da aposentadoria? Depois é uma outra história, eu não sei quando eu vou me aposentar, se vai ser aos 70 ou aos 80, né? Se depender do Temer, aos 90, né? Lamentavelmente, o que vemos hoje são jovens que entram na política, mas já entram praticando uma política velha, né? Em Curitiba, nós temos lá a condução da Operação Lava Jato, que é promovido por um jovem magistrado, né, o doutor Sérgio Moro. Qual é a avaliação que o senhor faz da Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato é uma revolução no sistema judicial brasileiro, no sistema jurídico. E ela só foi possível graças às manifestações de 2013. De junho de 2013, manifestações massivas em todo o país, não é, contra a situação existente no país, e que se organizou de forma horizontal, ou seja, não tinha uma liderança organizando isso, tinham várias pequenas lideranças, né? E que permitiram que o Congresso aprovasse um pacote anticorrupção. Dentro deste pacote, a nova lei de combate ao crime organizado, que permite a delação premiada, né? Que estimula o indivíduo que integra uma organização criminosa a ser beneficiado desde que ele entregue a organização criminosa. Como ocorreu com o JBS na delação que beneficiou essa empresa, mas prejudicou os demais integrantes do crime organizado ou que por ele foram beneficiados. Não é? Esse sistema, essa sistemática, essa legislação, esses instrumentos, essas ferramentas, não é? Elas já existiam na Europa e nos Estados Unidos e eram amplamente aplicadas, razão porque os níveis de corrupção são menores nesse país. Não que a corrupção não exista, ela existe sim, mas em níveis menores. E no Brasil, a revolução significa punir os corruptos e prendê-los. Nós temos um ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso. Nós temos um ex-candidato a presidente da República e presidente de um partido político, do PSDB, o Aécio Neves, né, que pode ser preso também pelo Supremo, tem pedido de prisão dele. Né? Nós temos um presidente da República, no exercício do mandato, que foi gravado, né, porque a legislação brasileira permite isso e permitiu a chamada operação controlada, né? Que permite que mesmo que o indivíduo praticando o crime, a polícia não age imediatamente, vem agir num segundo momento, para justamente produzir a prova necessária para o desbaratamento das organizações criminosas. Então eu vejo com ótimos olhos, infelizmente o Sérgio Moro, são poucos os juízes com o perfil do Sérgio Moro no Brasil, nós precisamos de mais juízes com esse perfil. E a operação só foi possível em razão da alteração legislativa e porque o TRF4 é o melhor Tribunal Regional Federal do Brasil, é o único em que nenhum de seus integrantes são suspeitos de vender liminares ou sentenças, deu apoio a esse juiz e porque nós temos um nome que, na verdade, é o maior de toda essa operação, muito maior do que o Sérgio Moro. O Sérgio Moro é o nome visível, é o nome popular. O maior nome dessa operação chama-se Janot. O Procurador-Geral da República é o primeiro da história do Ministério Público, que ao contrário do Geraldo Engaveteiro, o Geraldo Brindeiro, que engavetava todas as investigações contra o PSDB, permitiu que o Ministério Público se organizasse, não é, e investigasse os donos do poder no país, de forma sistemática, organizada e com estímulo da cúpula da instituição. Então, o Rodrigo Janot é, sem dúvida alguma, o melhor Procurador-Geral da República da história do Brasil. Está fazendo esta revolução que é a Lava Jato, porque não fosse ele, não haveria a força-tarefa do Ministério Público Federal. E sem ela não haveria as investigações, as ações penais e cíveis e não haveria juiz Sérgio Moro julgando ninguém. Doutor Fernando Krebs, nos últimos anos tivemos a polêmica com a tentativa do governo estadual de aprovar as organizações sociais na educação.
O senhor e seus colegas entraram com a representação contra essa implantação. Conte-nos mais como foi esse episódio e o seu desfecho. Nós fizemos uma recomendação à secretária de Educação, apontando uma série de ilegalidades e inconstitucionalidades no projeto de criação de OS na educação. A secretária não acolheu a recomendação, mas acabou o processo de credenciamento das OS sendo desmoralizado por uma das revistas da editora Abril, a mesma que edita a Veja. Portanto, uma editora insuspeita que revelou que as 10 OS da educação que queriam se credenciar não tinham crédito algum, né? Ou seja, não tinham capacidade nenhuma para gerenciar coisa alguma. Né? É a primeira iniciativa no Brasil que quer instaurar OS na educação, sob o argumento de que nos Estados Unidos foi feito isso e foi abandonado esse projeto nos Estados Unidos. Nós temos OS na saúde e o Fantástico recentemente denunciou e voltou a denunciar novamente casos de corrupção envolvendo OS na saúde. A última denúncia é de torno de R$1 bilhão. Isso é que nos preocupa, sobretudo quando a gente tem um Tribunal de Contas do Estado desprovido de independência e, ao mesmo tempo, inepto na realização da sua função fiscalizadora do Estado. Né? Há uma ação judicial em Anápolis, com liminar concedido, mantido pelo tribunal, suspendendo esse processo de OS na educação. Se, porventura, essa medida judicial vier a cair, nós temos outros remédios judiciais para combater as OS. E vamos fazê-lo porque realmente achamos que o governo está exorbitando e muito, né, com essa tentativa de privatização indireta do Estado goiano. Dr. Fernando Krebs, eu fico muito lisonjeado com a sua vinda ao nosso programa, com a sua simplicidade, né, o primeiro contato que eu fiz com o senhor mesmo que atendeu ao telefone. Então, isso demonstra o quanto o senhor é acessível. Então, nosso programa chama Cidadania, né? E como o senhor viu aqui no nosso cenário, nós temos um quadro da Tarsila do Amaral que tem o nome Os Operários. Então, eu gostaria que, nessa parte do nosso programa, a gente falasse um pouco mais para o nosso telespectador, a dona de casa, o jovem, aquelas pessoas que não conhecem ainda o seu trabalho e não conhecem o trabalho do Ministério Público. Eu gostaria que a gente fizesse aqui rapidamente a abordagem de alguns temas, como, por exemplo, a diferença entre o direito difuso e o direito coletivo. O direito difuso é esse direito que não tem um dono, um proprietário. Exemplo, o meio ambiente. O ar que nós respiramos, ele pertence a todos nós, assim como a água que bebemos. Por isso que nós não podemos permitir ações que poluam o nosso ar, né? Então, indústrias químicas, sem filtros contra a poluição, sem nenhum controle, né? Sem fiscalização, né? Que acabam contaminando o nosso oxigênio, o nosso ar, assim como empresas que jogam dejetos nos nossos rios, nas nascentes, que matam esses rios e nascentes, que poluem essas águas que posteriormente serão consumidas pela população, podendo causar inúmeras doenças, né? Então, aí nós temos interesse difuso. Um exemplo típico, patrimônio público, combate à corrupção, são exemplos chamado direito difuso, direito de todos nós, que não tem dono, não tem proprietário. Já no direito coletivo, né, nós podemos individualizar um conjunto de pessoas que foi, por exemplo, enganada por uma propaganda enganosa de uma concessionária, de veículos, de uma montadora ou de uma concessionária de exploração de rodovias ou de uma empresa de telefonia, né, ou de uma empresa na área imobiliária, né, que vende terrenos que não existem e assim por diante. E quem pode tutelar, ou seja, defender esse interesse coletivo é o Ministério Público, assim como o direito difuso. Não é? As ações relacionadas ao direito coletivo de consumidores que foram lesados, né, é a atribuição do Ministério Público. A pessoa pode buscar os seus direitos individualmente, mas pode também buscar o Ministério Público, que funciona como uma casa da cidadania, como esse defensor do povo, da sociedade, né, que está aberto para ser provocado, receber demandas da população nas mais diversas áreas. Quer porque um crime não foi investigado pela polícia, porque um assassino não foi punido, porque um criminoso fugiu
em razão de corrupção no sistema penitenciário, ou porque um prefeito desviou recursos públicos, um servidor público exigiu propina, um médico exigiu a cobrança de um valor além do valor pago pelo plano de saúde, por lesão de um curtume ao meio ambiente e assim por diante. Eu que venho do setor imobiliário, né, sempre digo que um imóvel, quando é escriturado, ele vale o dobro, ou vale 100% mais, porque quando você não tem documento, você não tem nada. Não tem nada, não tem a imóvel, propriedade. né? Então, às vezes, aqueles 2, 3 mil reais de investimento no imóvel de 200, 100 mil reais, ele é muito lucrativo. E está aqui um representante do Ministério Público para... eu posso tomar liberdade, eu acho que o senhor concorda comigo. Não, eu concordo. As pessoas têm que tomar esse cuidado de escriturarem as suas propriedades, né? Para justamente terem a garantia de que a propriedade é dela e não de um terceiro. Ou se a empresa quebrar no meio do caminho, né? Você não ficar com um problema judicial a ser resolvido, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Infelizmente, o imposto é muito elevado, deveria ser reduzido, para justamente estimular as pessoas a registrarem os seus bens. Recentemente, o município fez isso, não é? Ele reduziu a carga para justamente estimular o registro e acho que isso deveria ser perene, para justamente estimular que mais pessoas registrem os seus bens e com isso se gere mais segurança jurídica. E o ideal mesmo seria que esse registro fosse feito na própria prefeitura, não é? Com custo baixo, ao invés dessas taxas altíssimas que a gente paga para os cartórios, que recolhem em torno de 11 bilhões de reais por ano, e dinheiro esse que poderia ser destinado ao poder público para outras atividades que, se reduzidos os níveis de corrupção, seria muito bem aplicado, né? Direito das mulheres. Dr. Fernando Krebs, o senhor vê um avanço real no direito das mulheres? Vejo. As mulheres vão dominar o mundo, né? Para a nossa sorte, né? Porque elas são muito mais capazes, mais honestas do que os homens. E na minha época de professor, a gente percebia claramente que os homens não estudam mais, né? Quem estuda são as mulheres. Elas tiram as melhores notas, são os melhores alunos, né? Então, logo, logo, nós vamos ser dominados pelas mulheres. E eu vejo nisso uma evolução não para a humanidade vai sair ganhando com isso. Nós temos primeira-ministra na Inglaterra, né? Na Alemanha, em diversos países do mundo, né? No Chile, né? Tivemos uma presidente mulher também, né? Embora tenha sofrido processo de impeachment, né? Mas as mulheres, elas ainda não ocupam o devido espaço na atividade política, embora sejam extremamente importantes na sociedade, não só por conta da maternidade, da criação dos filhos, da educação, mas muitas delas são também as mantenedoras de inúmeros lares, porque o homem muitas vezes vai embora, se divorcia, acaba se separando não só da mulher, mas também dos filhos, e deixa toda a educação e o sustento da casa com a mãe. E a mulher é muitas vezes a chefe da família e cumpre a função de pai e mãe, não é? Tendo uma responsabilidade muito grande. E elas vêm saindo bem, não tenha dúvida. E eu, particularmente, eu acho que as mulheres, para a nossa sorte, vão dominar o mundo em breve. Dr. Fernando Krebs, eu tenho inúmeras perguntas, porque o tema sobre direito difuso e direito coletivo é muito amplo, e também juntada à sua competência e sua inteligência, a gente gravaria aqui uma série de 20, 30 programas, mas a gente tem que avançar, podemos voltar nesses temas em outros programas, o senhor está sempre convidado, né? Essa casa é sua, mas eu gostaria de saber uma curiosidade, qual foi, na sua carreira, a sua atuação que o senhor considera mais importante na defesa do cidadão? Eu acho que é difícil escolher uma, né? Eu fui promotor do júri durante 10 anos e meio e destaco ali a atuação no caso do Chico Buzina. Era um pistoleiro que mandou matar várias pessoas, nós fizemos 3 julgamentos dele. A última assassinato praticado a mando dele, que ele foi condenado, foi do ex-vice-prefeito de Anicuns, Paulo Alexandre Almeida de Brito. Eu destacaria essa atuação na área do Tribunal do Júri, na área criminal, onde eu fiquei lá 10 anos e meio. Na defesa do patrimônio público já estou há 12 anos, e daí nós não temos um nem outro caso, teríamos vários para citar, e eu seria injusto citando um ou outro, não é? Mas eu
creio que na defesa do patrimônio público no combate à corrupção, o meu trabalho tem sido muito mais visível do que era no patrimônio público, aliás, no Tribunal do Júri, não é? E mais importante para a sociedade, porque a gente tem conseguido prestar um serviço melhor, mais relevante, mais amplo, mais abrangente. Dr. Fernando Krebs, temos hoje, como nunca, tantos juristas, bacharéis em direito, juízes, promotores, e ainda assim o que vemos é um país de abandonados. O que está faltando para termos um país melhor? Ética. Está faltando ética, muita ética, né? Nós temos 1.351 faculdades, cursos de direito no Brasil. Os Estados Unidos têm uma população 50% superior à brasileira, tem 300 cursos. Nós temos 1 milhão de advogados inscritos na OAB. Nós temos 3 milhões de BEs, de bacharéis em direito. Nós temos 4 milhões de bacharéis em direito. Isso é um exército, né? No mundo inteiro não tem isso. E essa indústria do direito, ela gerou supostos juristas, porque na minha época jurista era só aquele que era sumidade na sua área. Hoje qualquer advogado diz que ele é jurista, né? O que é uma falta de humildade, é uma inverdade, porque ele não é jurista. Eu não me considero jurista, né? Tantos outros não se consideram juristas, apesar de ter muitos anos de praia, muito estudo e titulação e etc. e tal. Né? Jurista é para poucos, é Pontes Miranda, para o Nelson Hungria, para um outro. Esses são juristas, né? Os outros são apenas estudiosos operadores do direito, meros pedreiros do direito, nada mais, né? Então tem que tirar isso da cabeça. Não tem trabalho para 4 milhões de bacharéis, não existe isso, a não ser que a gente crie, fraude um mercado de trabalho que não existe. E essa formação bacharelesca, ela é um erro, né? Tanto é que hoje muita gente se forma em direito e acaba trabalhando em outra área. Agora, o que falta para os que trabalham com direito é perceber que muitos não têm vocação para isso, né? Porque direito não é transformar o direito em máquina de ganhar dinheiro, não é? Em ganhar dinheiro a qualquer custo. Direito não é prostituição, não é? O direito tem que ter um mínimo compromisso ético e compromisso com a justiça, compromisso com a decência, com a moralidade, tem que ter limites, né? E, infelizmente, quem contribui sobremaneira para isso é a OAB, né, que não pune os advogados envolvidos aí com corrupção, com lavagem de dinheiro, normalmente dono desses escritórios faraônicos que só existem no Brasil, né, ou em países tão corruptos quanto o Brasil, que particularmente é muito difícil a gente encontrar um, né, já que o Brasil é campeão mundial no assunto. Se a gente vai para outros países, a gente vê que os escritórios de advocacia são pequenos, são modestos, porque viver do direito honestamente é difícil. Agora, viver do direito lavando dinheiro, como a Lava Jato tem revelado, aí é fácil. Queremos agradecer você, telespectador, que nos acompanhou nesse programa, agradecer a presença do Dr. Fernando Krebs, e o senhor pode fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, Douglas, pela oportunidade de participar do seu programa Cidadania, um nome que tem tudo a ver com o nosso tempo e com os desafios da nossa sociedade. Ao telespectador que teve a paciência de nos aturar aqui, e a oportunidade que nos foi dada pela Fonte TV de poder conversar um pouco sobre o Brasil, sobre aquilo que nos preocupa, que nos angustia e também sobre as esperanças que nós temos em ver esse país mudar e se tornar um país melhor para se viver. Boa noite.